Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, que estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa, na Tua presença. Viemos, Pai amado, neste lugar para Te adorar, para louvar o Teu nome, engrandecermos ao Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, ó Pai, em estarmos reunidos na Tua presença, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda estão vindo para a Tua casa. Traga-os em paz, livra, Senhor, de todo mal. Pai bondoso, que possamos, Senhor, nesta noite, verdadeiramente entregarmos a Ti o nosso melhor, Pai. Que possamos sermos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Usa, Pai amado, a cada um, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Pai eterno, Pai bondoso, abençoa, Senhor, os nossos missionários que estão no campo, fazendo a Tua obra, Senhor, obedecendo o Teu ídio, ó Pai. Seja com cada um deles, dando graça, dando estratégia, Senhor. Abençoa de uma maneira toda especial, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Pai bondoso, abençoe as nossas crianças. Abençoe, Pai querido, a mocidade. Abençoa, Senhor, as irmãs. Abençoe cada irmão, Senhor. Cada obreiro da Tua casa, Pai. Derrama da Tua graça, das Tuas misericórdias, Senhor. Fortalece, Pai bondoso, a cada um, Senhor, de uma maneira toda especial, ó Pai. Jesus amado, vá de encontro àqueles que estão enfermos, aqueles que estão impossibilitados de vir à Tua casa, Senhor. O Senhor conhece a cada um, o Senhor sabe a necessidade, ó Pai amado. Por isso, Senhor, nesta hora, nós Te pedimos, ó Pai, cura, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pai eterno, Pai bondoso, eu sou grato a Ti, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, por ter pago tão alto preço pelos nossos pecados, por ter garantido para nós esta tão grande salvação, Senhor. Manifesta a Tua glória neste lugar, manifesta o Teu poder neste lugar, ó Pai. Que possamos, Senhor, verdadeiramente estarmos sentindo a Tua presença, que possamos, ó Pai amado, sairmos deste lugar de uma maneira diferente, Senhor. Que possamos, Pai amado, cada dia mais estarmos em obediência à Tua palavra, em obediência ao Teu ídolo, Senhor. Oh, Jesus, continua conosco, ó Pai. Senhor, continue abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, Senhor. Que possamos, ó Pai querido, cada dia mais estarmos, Senhor, em obediência ao Teu querer, ó Pai. Pai bondoso, continua, Pai querido, nos guardando, nos guiando, nos protegendo, ó Pai. Abençoe as nossas vidas. É o que eu Te peço, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Exaltado é o nome do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa. Quero convidar a nossa irmã Gilcélia para estar nos ajudando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar louvando os 187. 187. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão.
cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafim, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia. Glória a Deus. 154. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus. Jamais me falta seu amor, e põe à parte minha dor. O nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá. O nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha
salvo está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom
celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Vamos ouvir a Roberta dando a leitura oficial. Saúde da igreja na paz do Senhor. Eu vou estar lendo em João 14, do 5 a seguir. João 14, do 5 a seguir. Abre a Bíblia. Diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desce agora e conhecei e tende visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Credes que estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-me a menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estás, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém? Vamos nos colocar de pés, vamos estar orando? Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor possa estar, Senhor, renovando todas as forças, dando saúde, Pai. Derrama, Senhor, o bálsamo da tua unção sobre a vida de cada um, meu Deus. Dê cura, dê sabedoria, Senhor. Ó Deus, livra-nos de todo mal, de todo acidente, Pai, de toda seta do inimigo que caia por terra neste momento. Abençoa todas as famílias, Pai, desta igreja, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Deus. Ó Pai, só temos a te agradecer. Estamos aqui para te glorificar, te honrar, meu Deus. E que todo desânimo, toda tristeza que caia por terra, que possamos servir a Ti, Senhor, com alegria, com cânticos, que só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Vamos estar ouvindo a Lara falar de Jesus. Sauda os irmãos na paz do Senhor. Eu vou ler em Salmos 55, versículo 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus, o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão aguardando a volta de Jesus?
Quantos estão preparados para esse grande dia? Aleluias. Glória a Deus. Os discípulos, quando estavam anunciando a Jesus, eles já aguardavam a volta de Jesus por aqueles dias. O tempo foi passando e hoje nós estamos anunciando a Jesus. Mas muitos não estão aguardando a volta de Jesus. Muitos estão se preocupando com tantas coisas, menos com a volta de Jesus. Devemos nos preocupar, devemos nos preparar, cada dia aguardando a volta do Senhor. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus, Ele vai voltar, igreja. Coloca isso no teu coração, não tire de jeito nenhum. Jesus vai voltar e eu preciso estar preparado para subir com Ele. Aleluias. Que possamos cada dia mais estarmos buscando andar em santidade, aleluias, em obediência à palavra do Senhor, porque nós não sabemos o dia e não sabemos a hora que Ele vai voltar. Aleluias. Esteja aguardando o Senhor, esteja aguardando a volta de Jesus. Aleluias. Breve nós estaremos com Ele na glória. Breve nós estaremos participando da bodas do Cordeiro. Breve nós estaremos, aleluias, adorando, exaltando ao nome do Senhor, juntamente com os anjos. Esteja preparado, aguardando esse grande dia. Aleluias. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Gil louvar a Deus com o hino. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir então a nossa irmã Francisca. Amém, irmã Francisca? Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos do Salmo 139. Amém? Que fala assim: Senhor, Tu me sondastes e me conhece. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. E cerca o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. És que o Senhor tudo conhece. Eu vou ler aqui o 12, que é bem forte, né? Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Então, assim, o Senhor, Ele sonda todo o nosso pensamento, né? Até o que a gente acha que não está pensando, Ele já tá lá, né? Planejando para a gente, né? E Ele conhece o nosso sentar, nosso levantar. Aonde você estiver, o Senhor está ali. Por mais que você ache que o Senhor não está sondando o seu pensamento, mas Ele está. Eu vou contar um breve testemunho que me aconteceu, né? Eu estava trabalhando muito, né? Que eu cuidava do idoso, trabalhei durante 6 anos, e eu estava um pouquinho cansada, assim, né? E eu andando, indo para a estação para pegar o metrô, e eu parei e falei, oh Deus, tudo que eu queria era ficar um final de semana, descansar, ficar em paz, só em pensamento, assim, só pensando, eu daria tudo, ficar um dia, assim, descansando. Aí depois eu me arrependi, Jesus, me perdoa, não estou cansada dos meus filhos, não estou cansada do meu marido, mas eu queria um momento, assim, para mim descansar, no pensamento, né? E não foi que num dia, assim, a Luciana falou, irmã Francisca, vamos para a Ilha Comprida. Eu falei, o quê? Como eu vou deixar marido e filho? Aí eu conversei com a minha sobrinha, eu falei, você ficaria um final de semana aqui? Fico, tia, só para dar uma organizada. Arrumei a casa, fiz comida, e não é que deu certo, irmã? Então, Deus sondou o meu pensamento sem eu falar nada, nada. Então, nós temos um Deus que Ele sonda mesmo, é só confiar e acreditar. E eu peço as orações dos irmãos, que morreu hoje um tio meu lá no Ceará. E o meu pai, ele é um dos mais velhos, né? Tem 80 anos e já vai enterrando 3 irmãos, né? Nesse momento está acontecendo um velório. Ele tinha 73 anos, né? Ele morreu de infarto. Ele estava bem, né?
ele estava andando tudo normal na segunda-feira, foi uma morte assim de repente, infartou. E já ficou na UTI na terça-feira. Aí ontem meu irmão já mandou um recado, né, falando que a gente orasse, né, que ele estava ruim, e que hoje mandaram a notícia que ele tinha falecido. Tentaram fazer uma cirurgia, mas ele não resistiu, né? Ele descansou. Então é isso, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa. Hino 141. Enquanto isso, vamos estar contribuindo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Aleluias. Abre a sua harpa, louva a Deus comigo. 141 da nossa harpa. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, abençoa, Pai amado, cada um que vai estar contribuindo, Pai, para a Tua obra. Abençoa, Senhor, aumente o celeiro de cada um, ó Pai. Abençoa a Tua igreja de uma maneira toda especial. Pai bondoso, continua conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste. Aleluias. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sua mão posso cantar na escuridão. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Amém?
Vamos estar ouvindo a palavra de Deus, nosso pastor Samuel. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por estarmos na presença do Senhor. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo de número 1 e verso de número 12. Livro Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 1 e verso de número 12. Glórias ao nome de Jesus. Vamos estar aqui. Lendo a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo de número 1 e verso de número 12. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Repetindo: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Outras versões diz que feliz o homem que suporta com perseverança a provação, pois depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Glórias a Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, um texto do livro de Tiago, dessa epístola aqui de Tiago, que ele começa falando acerca da sua humildade como servo de Cristo, né? E ele expressa na sua carta isso, no versículo 1, apenas como servo de Jesus Cristo. E quando nós continuarmos lendo os versículos adiante, ele continua dizendo no versículo 3 que a prova da nossa fé produz o que, irmão? Paciência. A prova da nossa fé vai produzir em nós paciência, uma coisa difícil que nós precisamos, né? Mas é interessante que ele continua falando a respeito disso, e ele fala ainda mais no versículo 5, e se algum de vós não tem sabedoria, nós devemos pedir a quem? A Deus. E ele fala a respeito da fé, que nós temos que pedir essa fé não duvidando, né? Porque ele fala que a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, é lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobra é inconstante em todos os seus caminhos. E ele está dando vários conselhos para essa igreja. Possivelmente, irmãos, essa igreja que Tiago está dando esses conselhos é uma igreja de cristãos, mas o livro, o primeiro capítulo é direcionado, quando o Tiago fala à igreja, é direcionado às 12 tribos que estão espalhadas. E ele está dando conselhos para esses irmãos. Ele está dando conselho para esses irmãos que estão espalhados, mas o que é interessante é que Tiago ele começa a falar a respeito disso, e quando ele chega ele fala a respeito ainda no versículo 12, o que me chama a atenção nesse texto, irmão, é porque ele está fazendo uma colocação muito interessante da palavra do Senhor: feliz o homem que suporta. E isso aqui me chamou a atenção, porque quando nós vamos atrás dessa palavra, que aqui diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, e na outra versão que eu estava lendo, meditando, ele diz, feliz o homem que suporta. E quando eu fui atrás dessa palavra, que aqui está falando feliz o varão que sofre, essa palavra suporta, irmão, ela tem um significado muito interessante. E o significado dessa palavra, na raiz dela, bem-aventurado o varão que sofre, quer dizer, irmãos, essa palavra, que bem-aventurado aquele que suporta, é uma maneira que ele está falando aqui, que suporta a prova, que suporta as intempéries da vida, que suporta muitas situações que acontecem, não só com a fé cristã, mas no nosso cotidiano da nossa vida, que faz parte da nossa vida. E quando ele está falando assim, bem-aventurado o varão que suporta, o varão que sofre, ele está falando assim, ele está dando uma ideia de permanecer, uma ideia de suportar, assim como Paulo, ele diz aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 13, ele fala para os cristãos que eles devem o quê? Suportar as adversidades, permanecendo com a sua fé em Cristo. Por quê? Se eu não permanecer com a minha fé depositada em Cristo, quando vinha o sofrimento, quando vinha a tentação, quando vinha as provas, eu não vou conseguir permanecer pelas minhas próprias forças de confiar em mim mesmo. E aí a palavra de Deus está falando
O significado dessa palavra suportar, que ele está falando aqui, é suportar as provações. E todos nós passamos por tribulações, e essas tribulações que tem na nossa vida, essas provações, faz parte da nossa caminhada. Mas o que faz a diferença na nossa caminhada é a maneira com que nós lidamos com essas provações. E aqui Tiago está falando que essa palavra, upomeno, é o significado no grego dessa palavra suportar, é uma palavra que ele está falando aqui, que é perseverar os infortúnios nas provações da vida, é manter a fé em Cristo, ou seja, é você permanecer diante de uma situação que muitas das vezes está te fazendo você ficar triste, uma situação que está fazendo você ficar muitas vezes abalado, de uma provação que muitas vezes está tirando até a sua paz, o teu sossego, mas mesmo diante de tudo isso, dessas ansiedades, dessas provas, Tiago está falando, ei, diante disso, mesmo no sofrimento, permaneça com a sua fé em Cristo, que é isso que vai conseguir nos ajudar a permanecer diante dessas provas, é suportar. E ele está falando isso para aqueles irmãos, porque ele sabe que aqueles irmãos vão passar por situações que eles vão ter que, o quê, irmão? Suportar as provas, suportar as dificuldades. E aí quando nós vemos na Bíblia, olhamos, imagine nós passar uma situação igual Jó passou. Vamos nos colocar no lugar, será que eu e você conseguiria suportar as provações de Jó? Conseguiríamos suportar, muitas das vezes igual Davi passou na sua caminhada, os próprios filhos querer matar o pai, o próprio filho querer tomar o seu trono? Mas o que chama a atenção é que Jó e Davi, eles não colocaram a sua confiança em si mesmos, mas eles depositaram a sua fé em Cristo e em Deus, e falaram, eu sei dessa provação, eu sei dessa luta, eu sei que muitas vezes eu chego em casa, é prova, é tribulação, mas de uma coisa eu sei, que se eu permanecer com a minha fé firme em Cristo, eu vou conseguir suportar, não por causa das minhas forças, mas porque Jesus está me ajudando nas tribulações e provações da vida, porque isso faz parte da nossa caminhada. E é interessante que o texto, feliz o homem que suporta. Será que é fácil suportar aquilo que nos machuca? Será que é fácil suportar muitas das vezes as provas e tribulações e tantas coisas que nós passamos dia a dia, irmão? Não é fácil, não é fácil, mas ele está dizendo aqui, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. E ele fala assim, feliz o homem que suporta com perseverança. O que é interessante, quando ele diz aqui perseverança, ele está falando de algo, irmão, muito interessante, que essa palavra perseverança, nessa outra versão, é algo que diz assim, que é a ideia de que essa palavra significa dokimos. Ou seja, aqui ele está falando algo de pessoas, de homens, mulheres de Deus daquele tempo, que eram íntegros. Naquele tempo, os irmãos sabem que até as moedas valiosas ou dinheiro não era igual hoje. Hoje nós temos dinheiro de papel, sim, mas naquela época o dinheiro era diferente, era um latão. E naquela época já existia falsificação. Naquela época, tinha pessoas que sabiam pegar aquelas moedas que eles faziam na época e sabiam dizer, essa daqui é verdadeira, essa daqui é falsa. Porque existiam muitas pessoas que queriam pegar aquela moeda que era falsa e trocar, para o quê? Para poder se sair bem. Mas tinha pessoas naquele tempo também que eram íntegras. E é interessante quando ele fala disso, que eles pegavam muitas das vezes essa moeda, queriam trocar por um dinheiro falso, ou seja, e aqueles homens sabiam disso. E é interessante que essa palavra que diz aqui, perseverança, quer dizer que eram homens que eram dócimos, homens e pessoas que eram o quê? Aprovados. E sabe o que isso traz à mente, irmãos? Que Deus também, Ele quer nos provar na nossa caminhada para saber se nós vamos ser aprovados. Todos nós. Porque a palavra está dizendo aqui, aquele que suporta com perseverança. Não é fácil
fácil perseverar em meio às tribulações, em meio às provações, no meio da dor e no meio da dificuldade. Paulo teve que perseverar com praticamente 200 homens em um barco, no momento em que o barco afundou, o barco se quebrou, todo mundo desesperado, achando que estava tudo perdido, mas Deus tinha dado a garantia para Paulo que nenhuma alma ia se perder, e assim como Deus garantiu para Paulo, ele perseverou, continuando, confiando em Deus, ninguém morreu, ninguém se perdeu, o barco se quebrou, se estilhaçou, mas todos sobreviveram, por causa que Deus cuidou, e Ele deu a sua palavra para o teu servo. Às vezes a nossa vida está igual aquele barco que quebrou, está só os pedaços, tudo quebrado, tudo espalhado para todo lado, e você pergunta, meu Deus, mas que prova é essa? Que situação é essa que eu estou passando? Eu tenho que suportar tudo isso? E Jesus está dizendo, ei, perseverança, 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 porque a força que você vai vencer essa tempestade, a força que você vai passar esse momento de dificuldade, não é tua, ela vem do céu, para nós sermos aprovados na presença de Deus. Feliz o homem que suporta com perseverança. E é interessante que a palavra do Senhor diz que em Romanos 14, 18, aquele que serve a Cristo dessa maneira é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E é interessante, ele diz mais, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, esforça-te para te apresentares a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem motivo de se envergonhar, que maneje bem a verdade, a palavra da verdade. A Bíblia ainda diz em Tiago, como nós estamos falando aqui, que feliz o homem que suporta com perseverança. Glória a Deus. E essa perseverança que aqui está falando, irmão, é uma perseverança de integridade. Às vezes, vamos ser criticados por nós não entrarmos na onda do que o mundo faz. Todo mundo lá fora faz, por que você não faz? Mas Deus quer que nós sejamos o quê? Íntegros. E a palavra de Deus está dizendo aqui, feliz aquele que suporta com perseverança, o quê? Aprovação. E a aprovação aqui é um substantivo masculino que quer dizer perasmos. E essa pronúncia perasmos é o quê? É a tentação, ou é o momento pela qual nós vamos passar o que? A aflição, problemas, adversidades, ou seja, para nos testar, para saber se nós estamos aptos a ser aprovado ou desaprovado no momento das turbulências e das provações que nós iremos passar ao longo da nossa caminhada. Aí a palavra de Deus nos diz que essa mesma palavra nos mostra, glória a Deus, que quando fala para que nós sejamos aqui na provação, isso nos faz lembrar do nosso mestre. Por quê? Porque o nosso mestre também, ele foi o quê, irmão? Provado. Sim ou não, irmãos? Jesus, ele foi provado. E é interessante quando o texto diz que, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Jesus recebeu aqui uma coroa, mas não foi a da vida. A coroa que ele recebeu aqui na terra foi uma coroa de espinhos que perfurou sua cabeça. Mas mesmo assim, ele foi aprovado por Deus, porque ele foi o filho que cumpriu até o final, com a ajuda do Pai, para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário. E é interessante que, quando nós vemos essa palavra, provação, nos faz ainda, ou seja, essa palavra que eu estou dizendo aqui, provação, ela não fala nesse contexto de, mesmo na tentação, de acordo com a palavra do Senhor, nós devemos manter o que? A nossa confiança em Deus. Quando o inimigo chegou para Jesus em Mateus, na tentação de Jesus, querendo oferecer tudo que o mundo tinha,
Jesus falou para ele e mostrou que mesmo ele oferecendo no mundo e tudo que nele há, Jesus rebateu com a palavra e mostrou ali que ele foi aprovado mais uma vez por Deus. E é interessante que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. E às vezes nós paramos para se perguntar, meu Deus, que prova é essa? Meu Deus, que dificuldade é essa que tanto passo? E muitas das vezes, sabe o que é Deus falando para mim e para você, Samuel? Você precisa ser trabalhado em alguma área da sua vida. Meu irmão, minha irmã, tem algum momento, algumas coisas que nós passamos na caminhada, muitas vezes nós não entendemos, mas muitas vezes é Deus fazendo eu e você passar por muitas coisas, para ver se eu e você vamos ser aprovados, e se alguma área da nossa vida precisa ser trabalhada e preenchida, para nós sermos aprovados por Ele. E aí a palavra de Deus está dizendo que, bem-aventurado aquele que quando sofre a tentação, porque quando for aprovado, ó, Paulo, no final da sua vida, ele foi colocado numa masmorra, e na masmorra que ele foi colocado, era fria, ele estava doente, passando por muitas coisas, mesmo ele sabendo que ele estava condenado ali para cortarem a sua cabeça, em nenhum momento você vê o apóstolo Paulo dizendo, e agora? O que será de mim? E agora? Não. Mesmo dentro daquela cela, mesmo dentro daquela masmorra, doente, em toda aquela situação, ele sabendo que ia morrer, ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas a fé no meu Deus eu não deixo para trás, a fé nesse Deus em nenhum momento eu vou deixar de crer nele, mesmo diante da morte, eu não vou deixar das provas e das provações, de confiar nesse Deus, assim como Hebreus diz, se para a memória no capítulo 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Está passando na prova, olha para Jesus. Está passando na tribulação, olha para Jesus. Está passando momento de dificuldade, de provação e tribulações, ei, olha para Jesus. Não olha para mim não, que você vai ver defeito. Não olha para o irmão do teu lado, para o teu vizinho, não, olha para ele não, olha para Jesus, e quando você está na tribulação e fala, Jesus me socorre, aí você está pedindo socorro àquele quem pode te auxiliar. Aleluia. E é interessante que o texto diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, ou seja, ele fala, quando nós somos provados, há uma recompensa quando nós somos fiéis a Deus. Há uma recompensa para aquele que passa pela aprovação, deposita a sua fé em Deus e passa por ela confiando em Deus. Há uma recompensa. Que o texto diz assim, aquele que depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu. Glória a Deus. E aqui, irmão, a coroa, nós vemos que Paulo, em 2 Timóteo, glórias ao nome de Jesus, a palavra de Deus diz, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, por fim a coroa da justiça me está aguardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Às vezes nós não entendemos o que nós passamos, as provações, as dificuldades, mas Deus está dizendo na tua palavra, ei, essas provações e dificuldades não é em vão, todo momento vai se findar, e quando se findar, tenha certeza que a recompensa maior vai vir do nosso Deus, aleluia. E a palavra de Deus nos fala a respeito, aqui que diz mais, a qual receberá a coroa da vida, a qual tem prometido para os que amam. Está passando prova? Está tendo que suportar muitas coisas? Às vezes é problema emocional, espiritual na nossa vida, algum momento de dificuldade espiritual que nós estamos passando, às vezes é um problema dentro de casa, um problema familiar, ei, está passando pela tempestade?
Deus, Ele quer ver e você depositando a confiança nele, para Ele dizer assim, minha serva está aprovada. Meu servo está aprovado, porque ele passou pela aprovação, mas ela saiba de uma coisa, meu servo e minha serva vai ter recompensa. No livro do céu não passa nada em branco, está tudo anotado, tudo marcado, tudo que nós passamos lá no céu está tudo anotadinho. Pode passar no meu caderno, pode passar no seu, pode passar de outras pessoas, mas no caderno que tem lá no céu não passa nada, lá é tudo anotado. E se você tem uma recompensa, pode ter certeza que a nossa recompensa ela vem do Senhor. Então Tiago ele diz a respeito disso. Será que é fácil dizer, eu estou na prova, mas eu estou feliz? É fácil dizer isso, irmão? É fácil nós virar e falar assim, não, eu estou passando uma aprovação daquelas, mas eu estou feliz. Ei, mas sabe de uma coisa? Jesus está do teu lado. Jesus está te ajudando, aleluia. Às vezes na nossa pouca força, Ele sabe como você está, Ele conhece o escondido, o profundo e oculto, mas Ele conhece lá no fundo e sabe, ei minha serva, acalma teu coração, ei meu servo, acalma teu coração, eu conheço como é que está o teu coração hoje, eu conheço como está a tua casa hoje, eu conheço como está a tua parentela hoje, Ele sabe, aleluia. Continua olhando para Jesus. Que nós venhamos continuar olhando para Jesus e a continuar confiando na palavra e no conselho que Tiago está dando. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Podemos passar por dificuldade nessa terra. Muitos depositam sua confiança no dinheiro, no seu trabalho, nos seus patrimônios e tanta coisa. Mas o que vale mesmo é no final, nós continuarmos depositando nossa confiança em Cristo e receber a coroa da vida. Isso é o que importa, irmão. O que importa é a nossa salvação. O que importa é a nossa vida com Deus. Tribulação e luta vai ter todo dia, provação vai ter todo dia. E às vezes aparecem pessoas, aparecem notícias que chegam até nós, que muitas vezes não são notícias que nós esperamos, mas temos que continuar crendo e confiando nesse Deus, para que eu e você possamos dizer verdadeiramente, Deus, que eu possa ser aprovado por Ti e receber a coroa da vida. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Exaltado é o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estar na sua presença. Quero agradecer também aos nossos irmãos que estão assistindo a nossa live, a nossa transmissão. Irmã Marlene, que Deus continue abençoando a sua vida. Irmão José Silva, Deus continue abençoando a vida de vocês. Irmão Edson, irmã Gabi, irmã Silvânia, está todo mundo assistindo hoje. Friozinho tá bom ficar em casa, né? Aleluia. Mas graças a Deus que aqui estamos para adorar ao nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus, irmãos. Vamos nos colocarmos em pé. Aleluias. Glória a Deus. Se eu esqueci de alguém, depois se coloca nos comentários aí. Amém? Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, os irmãos bem sabem, sábado todos estaremos aqui, se alegrando, juntamente com o pastor Ezequiel. Que todos os irmãos possam estar aqui às 18 horas. Aquele irmão que não veio hoje, irmão vê ele, fala, sábado precisa estar lá. Vamos honrar o nosso pastor, se alegrar junto com ele, porque a gente sabe que não é fácil, mas eu creio que vai ser uma alegria muito grande de cada um dos irmãos. Nós estamos aqui se alegrando junto com o nosso pastor Ezequiel no sábado. Então, se possível, chegue um pouquinho mais cedo, para nós estarmos todos juntos aqui, e creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Agradecer a Deus. Meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, por mais essa oportunidade, Pai, em estarmos na Tua casa. Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Continue usando o Teu servo, Pai, conforme a Tua vontade. Pai eterno, Pai bondoso, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, nos leva em paz aos nossos lares, nos livra, Senhor, de todo mal. Nos dê, Pai querido, uma noite feliz, uma noite de paz. Continua conosco, ó Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.